Eu, como social-democrata que sempre fui, sinto-me bem, sinto-me perfeitamente bem no PDR. O seu futuro programa concreto terá de ser orientado para compromissos imediatos numa próxima e eficaz ação política. Não pode ser naturalmente utópico, mas tem que ir no caminho da mudança. Palavra tantas vezes repetidas por todos os partidos que conhecemos, mas da mudança e, em muitos aspectos, radical das políticas atuais. Pessoalmente, neste aspecto, eu entendo que importa começar, que os políticos nacionais têm que começar por recusar a infalibilidade dos sábios da Troika ou dos meros contabilistas dos governos das atuais governações ligadas aos grandes interesses financeiros e suas teses ultraliberais. Políticas de austeridade desmedida, privatizações sem sentido, mesmo em sectores chaves da economia, teorias da competitividade assentes em flexibilizações laborais, caminhos permissivos de excessivo domínio dos grandes acionistas nas empresas de capital democratizado, à custa dos pequenos investidores e mesmo face a erros, riscos morais e desvios dolosos à custa dos próprios contribuintes. Leis de rescisão inconstitucional de direitos e rendimentos, soluções confiscadoras, tudo. Tudo com que os atuais dirigentes políticos dos partidos tradicionais nos têm brindado, em parte, naquilo que eu chamaria um autêntico programa coletivista à direita. Um programa que, a continuar, alteraria a natureza do nosso Estado de Direito constitucional, democrático e social. E tudo imposto sem consenso, sem sufrágio, sem referendo. Tudo isto, aliás, afirmado como única solução. Como se a democracia, como espaço de escolha, não fosse, por definição, o lugar em que as sociedades humanas proclamam que não há soluções únicas, assim se diferenciando das ditaduras. Como aceitar, como solução única, este difuso caminho de coletivismo de direita, da apropriação dos rendimentos do trabalho, das reformas, dos patrimónios individuais, que não previne e depois retira aos remediados e à população em geral para dar aos bancos e grandes fortunas, que impõe esta austeridade excessiva, iníqua e infrutífera, ver-se-á quando ela acabar, este processo recessivo e, sobretudo, esta dor coletiva da incerteza e sentimento de pânico face ao próprio futuro e futuro dos filhos. Este descrédito na política e, por que não dizê-lo também já, em muitos setores, na própria democracia. Como aceitar a supremacia dos interesses financeiros a qualquer custo, uma dívida colossal e mesmo especulativa, sem a colocar a reponderação dentro de parâmetros razoáveis de tempo, juros e taxas de crescimento do PIB e da receita pública. Dívida que tem estado a empobrecer os portugueses e a comprometer o desenvolvimento económico e o bem-estar futuro. E se pode tornar mesmo impagável. Como aceitar, como referi, as privatizações injustificadas em setores estratégicos. Como podemos aceitar cláusulas opacas e leoninas em parcerias público-privadas. E há bem pouco tempo, o meu correligionário Fernando Pacheco, que aqui está, falava-me, preocupado com a exploração dos petróleos no Algarve, falava lá em certo tipo de cláusulas, como admitir, nos contratos de investimento, como admitir cláusulas objetivamente anti-alternância democrática em acordos de investimento dos grandes grupos económicos. Cláusulas contratuais que sujeitam o Estado a pagar indenizações astronómicas a investidores. Se os futuros governos, não os contraentes, os futuros governos podem vir, se assim o quiser, em democracia ao povo, mudarem as leis, assim paralisando naturalmente a real alternância política. Cláusulas impostas politicamente, tantas vezes a coberto da corrupção e da defesa dos interesses dos grandes grupos económicos, e que retiram o poder democrático, como eu disse, de alterar políticas erradas, isto é, de governar no futuro a outros governos que não sejam o longo braço de interesses meramente privados, que compram apoios suspeitos hoje e não querem correr riscos amanhã. Os portugueses exigem transparência no funcionamento de todos os sectores públicos e mesmo mais transparência no funcionamento de entidades privadas grandes demais para falir, cujos erros de gestão obrigarão os contribuintes a pagá-los para evitar as suas insolvências e dinâmicas antieconómicas gerais. Não querem decisões importantes tomadas pelos poderes públicos à revelia e nas costas dos cidadãos. Como aceitar que as comissões parlamentares de inquérito tenham relatores dos partidos da maioria que sempre branqueiam as conclusões? Quantas vezes tive que demitir de algumas delas por não poder concordar com o que passava? Ou que não existe uma autónoma comissão parlamentar de contabilidade pública?
que controle seriamente, ano após ano, as contas do Estado, naturalmente também presidida pela oposição, como no Reino Unido. Como podemos aceitar que, enquanto o país perde riqueza e a generalidade das pessoas empobrece, há alguns culpados das chagas principais desta crise se salvem com o dinheiro dos contribuintes, de impostos que crescem e de esbulhos sem par na história nacional, e outros ainda, poucos, continuam a acumular fortunas incalculáveis. Assistimos hoje a um fosso entre os rendimentos, como já aqui foi referido, que cresce exponencialmente. Temos uma sociedade inteira revoltada que estremece, mas as políticas erradas e a crise permanecem. Não se atenuam, ampliam-se uma economia que não arranca verdadeiramente, apesar da propaganda eleitoral, e a dívida pública avoluma-se. E que fazem? Que fizeram os partidos do governo? E mais, nos seus silêncios programáticos, que farão os que se preparam para voltar ao poder? Os partidos que detêm o atual poder ou se preparam para tal, mostram-se incapazes de se regenerar, democratizar, bloqueiam alterações necessárias no sistema político e põem em causa aspectos fundamentais do social em geral. Todos, incapazes ou capturados pelos seus passados, não são já capazes de emendar caminhos. É contra tudo isto que contra tudo isto que temos que reagir, que importa lutar. O sistema partidário e representativo está seguramente enfermo. Os atuais políticos não representam nem governam há muito para o povo. Eles governaram as últimas décadas, provando que não poderão ser a solução. A grande interrogação é como foi possível chegarmos a este estado da nação. Que culpas, mais do que aos homens, e neste aspecto mitológico sou marxista, importa atacar é ao sistema político. Que culpas sacar ao sistema político para poder corrigir e evitar repetições destas situações. Esta é, com efeito, a primeira grande questão nacional, a causa remota, mas profunda, da crise. O modelo de organização e funcionamento do sistema político saído da normação constitucional de 1982, que retirou ao Presidente da República o poder de demitir governos por razões políticas, mas não lhe acrescentou o de codireção governativa, nem o desencadear autonomamente referendos nacionais, o que caracteriza o modelo dito semipresidencialista. Não pode, é verdade, não pode ser sozinho a única via de solução. Exigem-se, em geral, reponderações várias que evitem soluções de estrangulamento funcionais, mas também evitem inadmissíveis desvios democráticos. De facto, é o sistema político, em geral, que tem propiciado não só o afastamento entre os políticos e o povo soberano, mas também a osmose corruptora entre o político e o económico-financeiro. Uma coisa me parece certa. Não podemos aceitar que o sistema político de governo não garanta aspectos centrais da lógica democrática ao ponto de permitir governos e parlamentos agindo aliados totalmente da ideia da representação popular. Com políticas antinacionais, políticas não minimamente sufragadas, nem nas urnas nem por referendo, em nome de um pensamento único, iluminado, imposto contra a clara vontade da população. Políticas promovidas por tecnocratas cegos, desconhecedores ou com desprezo da Constituição, aliados da sociedade concreta, nunca antes vistos ou nunca antes tendo explicado aos eleitores aquilo que queriam fazer, nunca tendo antes sido minimamente sujeitos ao escrutínio popular sobre a sua competência, seja como deputado, seja como membros do governo sombra na oposição. Os portugueses não compreendem que em democracia se possa aceitar programas de governos contrários aos programas e promessas eleitorais, mesmo face a factos com que não se contava, e se possam impor soluções imprevistas que toquem a essência, desde que elas toquem a essência mesma do viver dos cidadãos, haverá que referendá-las, no mínimo, como fazem outros povos. Por isso, o PDR, e bem, nos seus estatutos, impõe a vinculação dos seus eleitos às promessas partidárias. Creio mesmo que seria um modelo a adotar na vida partidária como instrumento de controle dos desvios ditos imprevistos e para evitar programas enganadores que nos últimos tempos têm ido mesmo ao ponto de descaracterizar o modelo de Estado constitucional, pondo assim em causa os sonhos de 25 de Abril, que o 25 de Abril nos prometeu. A missão maior que o Partido Democrático Republicano tem de se propor toca o âmago
destas duas questões centrais da corrupção da democracia. Acabar com o divórcio antinatura dos políticos com os povos e evitar o casamento incestuoso dos interesses dos grandes poderes económicos e financeiros com os agentes partidários. Esta me parece ser a missão primeira, base de todas as alterações que se têm que colocar aos novos republicanos. As governações têm perdido legitimidade funcional na ação concreta ao afrontar continuamente o sentido expresso da vontade popular. O que é preciso são governações que não desrespeitem os programas eleitorais, que com clareza devem de apresentar ao eleitorado. Partidos que revelem previamente os seus mais decisivos agentes públicos, as competências dos seus programas setoriais de ação. Não se pode votar conscientemente no que não é previsível ou em quem é desconhecido. E, de qualquer modo, prometer uma coisa e fazer outra é enganar, é algo inaceitável. Precisamos de um exercício ético da representação responsável e respeitador dos cidadãos.